Começa agora o programa Germano Campos Entrevista Podcast. Muito bem-vindo, Rubem Portinha. Obrigado. Tu és cego ou invisual? Eu sou cego. O que é isso? Qual é a diferença? A diferença é que o termo invisual, digamos que foi um eufemismo que se criou para a palavra cego é um bocadinho ríspida, não é? E criou-se o termo invisual que é para suavizar um bocadinho, mas o termo... Isto é a história do idoso e do sénior? É, exatamente. Tal e qual, é um bom exemplo, sim. São pessoas cegas ou pessoas com deficiência visual. Ambas estão corretas. Depois há as pessoas com baixa visão. Bem, enfim, mas grosso modo, cego, sim, é a palavra certa. Qual é o teu grau de deficiência? Bom, o meu grau de acuidade visual neste momento é praticamente zero. Olho esquerdo um bocadinho de nada, assim umas cores e uns contrastes e umas luminosidades. Mas foi desde sempre ou foi desde sempre, mas foi piorando ao longo dos anos, principalmente aí dos 21, 22 para a frente. Tens quantos? Eu tenho 33 neste momento. Eu tive uma grande sorte, apesar de tudo, na minha vida, que foi, em criança, ter podido brincar na rua, sei lá, jogar à bola, andar de bicicleta, fazer corridas, etc, etc. E tenho ainda muitas memórias visuais que hoje em dia também me... Por acaso, agora aqui em off estávamos aqui a falar de planos de filmagem, não é? E eu tenho muita noção, por exemplo, desse tipo de coisas e do formato sei lá, de objetos, de plantas, de animais, de uma série de coisas que tive a sorte ainda de poder gravar visualmente na minha cabeça. Mas foi uma doença ou foi uma coisa súbita? É, digamos que genético, ou seja, quer o meu pai, quer a minha mãe têm o gene causador da patologia que eu tenho, que é o glaucoma, que é uma das doenças da visão mais preponderantes em todo o mundo. É uma das três com mais preponderância em todo o mundo. E isto, enfim, tem a ver com antepassados, né? Eventualmente de ambas as famílias, uma vez que ambos têm o gene. Portanto, apanhou-me a mim, apanhou o meu irmão, apanhou uma prima, enfim, a coisa foi-se espalhando assim pela família. Mesmo de família, então? Sim, aparentemente sim. Tu, à medida que foste crescendo e tomando consciência de que poderias um dia mais tarde estar nesta situação, era algo que te aterrorizava ou não? Não, aterrorizar nunca aterrorizou. Obviamente que à medida que nós, seres humanos, vamos perdendo uma faculdade ou perdemos-la de um momento para o outro, nada mais nos resta senão adaptarmos, não é? Enfim, eu quando era pequeno, criança barra adolescente, eu se calhar não tinha bem a noção, diziam-me sim, olha, um dia mais tarde a tua visão vai piorar e tal, mas eu nunca tive bem essa consciência, não é? Porque nós quando somos crianças ou adolescentes queremos é aproveitar a vida e aproveitar aquilo que temos e mais nada. Depois, mais tarde, já em jovem adulto e em adulto propriamente, fui-me apercebendo, também por razões práticas, porque efetivamente as coisas foram piorando, e fui-me apercebendo disso mesmo. O que eu fiz sempre foi exatamente tentar adaptar-me. Foi, não tens cão, caças com gato, não tens gato, caças com rato e por aí fora. Mas aterrorizar não, porque nós olhamos à nossa volta e há 1001 casos de pessoas que estão numa situação muito mais complexa do que nós. E apesar de não ver, que é como diz o outro, como é que ele dizia, era uma coisa muito chata, não é? Apesar de ser de facto uma falta muito grande, porque o mundo está construído para o sentido da visão, ponto final parágrafo. Há pessoas que não conseguem sair de um... Ainda há dias estava a ouvir, estava a assistir a uma conversa sobre a deficiência motora, por exemplo. E alguém disse, bem, esta fase do confinamento para mim não me faz diferença nenhuma porque eu já vivo preso em casa há uma série de anos, não é?
E quando nós ouvimos uma coisa destas ou sabemos de um caso semelhante, nós pensamos, olha, eu não vejo, mas ao menos vou para onde quero, etc, etc. Portanto, aterrorizar não. Como é que tu vês o mundo hoje em dia? Se me é permitida esta expressão. eu vejo o mundo com muita preocupação, para ser sincero. Vejo o mundo com muita preocupação. Isso depois também se reflete um bocadinho no trabalho que eu vou fazendo na questão musical. Vejo um mundo mais facilitado por um lado, mas mais preguiçoso por outro. Mais evoluído por um lado, mas mais tacanho por outro. E depois vejo um mundo onde se fazem muitas generalizações, porque nós não nos podemos esquecer que a realidade em Lisboa não é a mesma que em Bragança, a realidade em Portugal não é a mesma que na Suíça, ou a realidade na Europa não é a mesma que em África ou na Ásia. E nós muitas vezes falamos muito de globalização e de modernidade ou pós-modernidade e avanços tecnológicos e por aí fora, e continua a haver guerras sem motivo eu acho que a guerra nunca tem um bom motivo, mas guerras completamente estúpidas, pessoas a passar fome, pessoas a morrer de tudo e mais alguma coisa, e nós continuamos aqui confortáveis na nossa vidinha de sempre. Queixamos-nos por tudo e por nada, e depois as questões da luta pelo poder e pelo dinheiro, que para mim não fazem sentido absolutamente nenhum. E resumindo e concluindo, enquanto seres humanos, eu acho que nós estamos a empobrecer muito, embora tenhamos aprendido muitas coisas também com a história, não é? Com a nossa história aqui neste mundo. Mas há muitas outras em que se calhar regredimos, e outras em que poderíamos melhorar e não o fazemos, porque continuamos a ser egoístas e gananciosos. E o facto de, por exemplo, de existir uma pandemia, porque não terminou infelizmente essa fase, é benéfico ou prejudicial para o criador? Para o artista que cria? Sim. É assim, eu acho que no final das contas é sempre prejudicial, não é? Porque assunto para escrever... Entre o deve e o haver. Assunto para criar nunca faltou e nunca faltará, acho eu. Apesar de... Eu não sei como é que estamos a nível de biblioteca musical mundial, mas estaremos certamente, sei lá, nos milhões de músicas que já se fizeram, não é? Não, sobretudo agora na pandemia há uma chusma de criadores e de criações quase diárias sobre a Covid e sobre esta situação, não é? Sim, é verdade. Há uma coisa que também, como dizia o outro, há uma coisa que me chateia. Não é que me chateia, se calhar é uma palavra muito forte, mas uma coisa que me faz muita confusão, principalmente na música que se faz hoje em dia, mas mais num patamar mais, como se costuma dizer, mainstream, ou mais comercial, que é escrever músicas, ou seja, são as 1001 formas de fazer bacalhau à Brás. Isso faz muita confusão. Eu acho que há tantos assuntos em que nós podemos pegar, e aquela conversa do já não posso viver sem ti, ou é tão bom estar contigo, ou não sei o quê, não sei. Eu também fiz músicas dessas, e não... Já não fazes? E faço, continuo a fazer, mas eu não faço só isso. Eu acho que há tanto mais por onde podemos pegar, é como digo, não falta assunto. A questão da pandemia, eu acho que era inevitável que surgissem canções, eu acho que ainda bem que surgiram canções sobre... Foste contaminado por essa veia criadora? Ou não? Não, nem por isso. A única coisa que eu fiz nesse sentido foi, digamos, recalchutar, reciclar uma música que foi até das primeiras que fiz, há coisa de 15 anos, por aí, e achei que fazia Qual era? sentido. Uma música é uma música até um bocadinho naif, um bocadinho verdinha, que se chama Esse Brilho Que Tu Tens, e que fala muito sobre... É amor. É amor, mas não é no sentido romântico, acho eu, pelo menos é no sentido de amor por nós próprios, ou seja... Tinhas 18 anos nessa altura. Para aí, ou 17, não sei.
Mas é uma forma de nós nos lembrarmos que há sempre mais força dentro de nós e mais ímpeto dentro de nós do que aquele que nós às vezes encontramos ou do que pensamos que temos. Há sempre mais qualquer coisa que nós podemos ir buscar para ultrapassar os obstáculos e os desafios que a vida nos prega. Todos os dias acordas e dás por ti a pensar: porque é que o céu está tão perto e não o podes tocar? Tens uma lua de sonho e uma estrela de ilusão, um sol que canta baixinho o som da tua canção. É como inventar esse brilho que tu tens, explorar os teus sentidos e o sonho de onde vais, pensar a melodia que acompanha o teu viver e viver este dia que há mais outro a nascer. Todos os dias acordas e dás por ti a pensar que lá fora existe um mundo que terás de enfrentar. O importante é nunca perderes essa forma de sorrir. Vais ver que a vida corre melhor e a alegria vai surgir. É como inventar esse brilho que tu tens, explorar os teus sentidos e o sonho de onde vais, pensar a melodia que acompanha o teu viver e viver este dia que há mais outro a nascer. Yeah. Eu sei que às vezes queres ir alto mas não sais do chão, queres ir para longe mas tu sabes que estás na prisão. Mantém-te firme e verás que vai chegar o dia em que essa dor e sofrimento dão em alegria. Procura dentro de ti, encontra dentro de ti o teu talento e o alento que te faz sorrir. E quando as nuvens partirem o céu azul ficará. Foi o Zé Pedro que disse: acaba a treva e o sol brilhará. É como inventar esse brilho que tu tens, explorar os teus sentidos e o sonho de onde vais, pensar a melodia que acompanha o teu viver e viver este dia que há mais outro a nascer. É como inventar esse brilho que tu tens, explorar os teus sentidos e o sonho de onde pensar a melodia que acompanha o teu viver e viver este dia que há mais outro a nascer. É como inventar esse brilho que tu tens, explorar os teus sentidos e o sonho de onde vais, pensar a melodia que acompanha o teu viver e viver este dia que há mais outro a nascer, que há mais outro a nascer. Eu, ao longo destes anos todos, a principal coisa que eu sempre procurei e continuo a procurar é eu conseguir evoluir no sentido de cada vez mais estar, ou de cada vez estar mais próximo daquilo, do meu ideal do que é, daquilo que eu chamo boa música. Isto vale o que vale, mas essencialmente cada vez ter mais gosto e mais orgulho naquilo que faço, independentemente de ser um sucesso ou de não ser um sucesso. Eu, obviamente, quanto mais pessoas gostarem do que eu faço, melhor, mais contente eu fico. Mas também se forem poucas a gostar, nenhuma já não digo, porque então se ninguém gostar, já algo está errado. Aí estarias a cantar para o boneco. Exatamente, algo está errado, mas se eu ficar contente com aquilo que fiz, para mim já é uma vitória. E isso obriga-me também a estar em constante autodesafio, não é? Sempre a tentar tocar melhor, a tentar cantar melhor, a tentar escrever melhor e, sobretudo, sempre procurando aprender com aqueles que eu admiro, com as pessoas que eu admiro, com as pessoas. E estamos a falar de universos musicais completamente distintos uns dos outros.
sei lá, do hip hop ao hard rock, passando pelo fado, pelo jazz, pela pop. Sempre fui muito eclético. Eu categorizo a música apenas em dois géneros, que é a boa e a má. A que eu considero boa e a que eu considero má. Não quer dizer que o Germano ou o Alexandre ou o Zé Manel tenham a opinião contrária e que seja igualmente válida. Mas aquilo que eu acho bom é aquilo que eu acho mau. E eu procuro aprender não só com a boa, pelo talento, pela criatividade, mas também com a má, pelas coisas que eu não quero replicar. Para evitar. Para evitar. Para não Bom, replicar. mas alguém, ou mais do que uma pessoa, seguramente várias pessoas, consideraram-te merecedor do Prémio José Afonso para melhor canção no Festival Cantar Abril 2021, que acabaste de conquistar aqui há dias, com um tema, Sim. Obra Rara. Sim. Fala-me desta canção. Na sequência do que eu estava a dizer, esta canção, para mim, é aquela que até hoje me saiu melhor. Não só em termos de produto final, mas também em termos de letra, de arranjo. Pronto. Esta música, se me perguntarem assim, então qual é a tua opinião sobre a Revolução em Portugal, o 25 de Abril e por aí fora, eu posso vos mostrar aquela letra e está lá tudo. Está bem, mas não Palavra eras por nascido, palavra. como é que estás a replicar coisas que ouviste? Eu acho que foi uma aprendizagem e foi, digamos, uma compilação de emoções e de sensações que tudo isso que eu ouvi me foram transmitindo, ou de tudo o que absorvi, e juntando à minha visão sobre, e acabou por sair aquela música. Eu concorri a este festival também pelo desafio, pelo estímulo à criatividade. Foi uma forma de eu, digamos, me incentivar a criar coisas novas, o que nem sempre é fácil quando temos um disco que saiu há pouco tempo, né? O meu álbum saiu em outubro De de 2020 e eu comecei a pegar nisto em janeiro, fevereiro de 2021, portanto foi uma coisa muito recente. Esta obra rara, frágil, bela e cara, é para ser tratada. Foi um tema escrito propositadamente para o festival. Foi. E eu sempre disse, eu não sei se vou ganhar, se não vou ganhar. Uma coisa eu sei, eu já ganhei uma música da qual me orgulho muito. Eu acho que isto sem qualquer tipo de demagogia não, é mesmo verdade. Eu tive tanto orgulho na música que fiz, que para mim já estava, já tinha valido a pena. O ganhar o Prémio José Afonso é assim o coroar de tudo isto, e é uma grande honra e uma grande responsabilidade receber um prémio batizado com o nome do Zeca Afonso, do José Afonso, que foi alguém que me faz, sempre que o ouço, alguém que me faz crescer musicalmente, humanamente, alguém que obviamente terá tido, ninguém é perfeito, ele teve certamente os seus defeitos enquanto pessoa, não é? Mas artisticamente e musicalmente ele ensinou-me tanta coisa, não é? E é engraçado, porque tu deves saber que ele não sabia música. Sim. Ele cantava por um gravador Há muitos, e depois o arranjador sim. ia fazer o resto, não é? Sim, ainda há pouco tempo estava a ouvir uma entrevista do Rui Pato, guitarrista que tocou com ele muitos anos, e ele estava a contar um bocadinho como é que as coisas nasceram e tal, e sim, dá para... Eu acho que era um dos Beatles que dizia, já não sei se era
O George Harrison? o George Harrison talvez, que dizia que com 2 acordes pode-se fazer a música mais bela do mundo, não é? O segredo está na simplicidade. Sim, eu nunca estudei música também, até hoje tive pai 4 ou 5 aulas de guitarra, não, mas eu acho duas coisas. Primeiro, a criatividade não dispensa o estudo. Ou seja, eu não estou a dizer que eu não sei música, então eu vou ser mais. Não, o estudo da música é importantíssimo para nos dar as bases. E eu sinto muitas vezes falta disso. Falta dessa componente de conhecimento. Técnica? Não é? Técnica, sim. Técnica, teórica. Eu costumo dizer, eu sou formado em comunicação, sou formado em jornalismo. Eu sei muito bem como é que se faz uma reportagem. Sei muito bem como é que se faz uma notícia. Pronto. Como se faz uma entrevista. Como se faz uma entrevista, Não é isto, mas já nós estamos fiz aqui umas dezenas delas. Sim. Nós estamos a conversar Já. naturalmente. Mas na música, pá, eu não me posso equiparar a alguém que esteve não sei quantos anos a estudar música, seja no conservatório ou seja noutro sítio qualquer, mas que esteve a estudar música, que sabe escrever música, que sabe falar da teoria musical. Eu sei algumas coisas, mas não sou. Percebes? Ou seja, se tu soubesses mais, poderias fazer coisas diferentes? Acho que sim, acho que Eu podias. não estou a dizer que melhores, Sim, diferentes. diferentes, sem dúvida. Acho que poderia expandir, porque nós às vezes dizemos assim: epá, tenho aqui esta letra, tenho aqui esta melodia, mas não queria que fossem estes acordes tão quadrados, pá, queria uma coisa mais dinâmica, mais melodiosa, talvez, ou mais harmoniosa, neste caso. O acorde é uma harmonia. E às vezes a falta de ou fazer um solo ou fazer uma linha melódica mais complexa ou mais trabalhada, mais torneada, e às vezes nós não e mesmo vocalmente, epá, eu aqui queria fazer não sei o quê, e às vezes não se consegue, não é? Por isso é o que eu dizia, por um lado o talento é muito importante e por outro o conhecimento também é muito importante. O tratar o instrumento por tu, o tratar o nosso aparelho vocal por tu, é tudo isso muito importante. Mas és autodidata? Sou. Sempre fui e continuo a ser. E depois há uma coisa muito interessante que para mim, ou pela qual eu tenho uma grande gratidão, que é, ao longo destes anos todos, eu comecei a tocar ao vivo em 2007. Portanto, estamos a falar de 14 anos. Embora tenha começado a escrever 2 anos antes, mas a tocar ao vivo foi aí. E eu já me cruzei com muita gente, muitos músicos de diferentes áreas, não só aqueles que tocam comigo mais frequentemente, mas também outras pessoas com quem me fui cruzando, e eu fui aprendendo com todos eles, ou com praticamente todos eles. Uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa acolá, e isso tudo fez-me crescer bastante. Eu não seria o que sou hoje. Não sei se é bom, se é mau, se é mais ou menos, mas eu não teria um décimo do conhecimento que tenho hoje se não fossem também essas pessoas a ensinar-me. E tenho a certeza absoluta que daqui para a frente vai continuar a ser igual. Tá bem, mas se não tiveres talento também não vais a lado nenhum. Certo, mas é por isso é que eu digo, as duas componentes são importantes e uma não dispensa a outra e uma não substitui a outra. Como é que tu começaste a agarrar num instrumento e a perceber aquilo que devias exatamente fazer para dali tirar o melhor proveito? Eu desde pequenino que eu tive duas paixões que foram crescendo em paralelo, que foi a música e a rádio. E eu quando era pequenino, estamos a falar de 3 anos, 4, 5. Aliás, ainda hoje se formos à casa dos meus pais temos lá muitas fotos minhas com uma guitarra de plástico na mão, ou com um tambor na mão, ou com um pianito, aqueles pequeninos na mão. Pronto. E o microfone, pela música e pela rádio. E então o meu grande sonho, eu às vezes pensava, lá sozinho no meu quarto, pensava assim, quem me dera um dia dar um concerto. Nem que seja para 10 pessoas, mas dar um concerto, tocar ao vivo. E se forem as músicas da própria autoria, melhor ainda. Sim. E às vezes eu não sou muito esotérico, nem astrotérico, passo o termo, mas às vezes há sinais que a vida nos dá, ou o universo, não sei, ou Deus, ou não sei quem, e às vezes fazem-nos pensar. Eu comecei, pronto, na escola primária todos nós passamos, né, pela flauta de Biesel e pronto, ali umas coisinhas, e depois no 5º ano e no 6º temos uma coisa que se chama educação musical, né? Digamos uma cadeira na escola, e eu estava a começar a aprender a tocar guitarra no 5º ano.
E o meu professor pediu para nós falarmos com os nossos pais para nos comprarem uma guitarra, daquelas de aprendizagem e tal. E eu pedi aos meus pais, e os meus pais disseram, epá, mas agora não dá, porque nós temos muitas despesas, não. Pronto. E a coisa ficou assim. E houve há um dia, a minha mãe vinha-me buscar à escola, e há um dia em que nós vimos no autocarro e eu insisto no assunto. Eu gostava mesmo de ter uma guitarra e tal. E ela disse, pois, mas pode ser que para o mês que vem ou assim a gente consiga, mas agora não consigo e tal. Ficou assim. À noite estávamos a jantar. Eu sei que me estou a alongar um bocadinho na conversa, mas... Não, mas é importante para depois percebermos. Estávamos a jantar, tocou a campainha e veio uma vizinha nossa com uma coisa assim embrulhada num lençol branco assim na mão. E a minha mãe vai à porta e ela diz assim, eu sou o Ruben Tiago, eles tratam por Tiago lá na zona. E ela diz assim, olha, ó vizinha, está aqui esta guitarra que é do meu neto, ele não usa e então fica para o Tiago. E nada daquilo foi uma coisa espontânea, foi a chamada feliz coincidência, não é? E a partir desse dia disse assim, epá, espera lá, se isto está a acontecer, se calhar tem algum motivo, não sei. Pronto, e sempre tive esse fascínio, mesmo enquanto ouvinte, enquanto melómano, consumidor de música, sempre tive muito o fascínio da música em geral, mas pela guitarra muito em particular, os discos de voz e guitarra, os acústicos, e por aí fora, depois da guitarra elétrica também. Pronto, e foi assim um instrumento que sempre me foi chamando mais a atenção, até porque a guitarra é dos instrumentos, como nós sabemos, mais completos que há, porque faz melodia, faz harmonia e ainda faz ritmo, não é? E foi um bocadinho assim. Portanto, depois fui aprendendo umas coisinhas, lá está, no secundário com um amigo meu que estava a ter aulas de guitarra e foi-me assim ensinando os primeiros acordes. Depois comecei a escrever músicas também com um outro amigo. Mais tarde chegou o advento da internet, fui tirando umas acordes, umas ideias, uns vídeos, umas coisas e pronto, e fui crescendo assim. Depois nos concertos também fui, lá está, como dizia há bocadinho, aprendendo com outros e assim continua a ser. E mas assim vai continuar. Não estás disponível para ir, mesmo com esta idade e com a formação que já tens, para uma escola de música para te aperfeiçoares? Sim, completamente. Mas eu neste Estás momento... aberto a propostas? Estou aberto a propostas, estou. E neste momento até estou mais inclinado para aprender outros instrumentos que eu sempre tive vontade. O piano? O piano. Portanto, queres ser o Ray Charles português? O piano e a bateria. O Ray Charles português, não. Se fosse harmónica, diria Stevie Wonder. Eu admiro muito o Ray Charles, admiro muito o Stevie Wonder. O Stevie Wonder também é um mestre das teclas, para além da harmónica. Claro. Não, eu quero ser o Ruben Portinha, não quero ser mais ninguém. Eu admiro muito o Ray Charles, admiro muito o Stevie Wonder, admiro muito o nosso Sebastião Antunes, admiro muito o Andrea Bocelli e outros mais, mas como admiro o Freddie Mercury, como admiro o Sérgio Godinho, ou o Zeca Afonso, ou o Jorge Palma, ou o Tom Jobim, isso para mim é o ver ou não ver, para mim é uma simples característica. Claro que há sempre essa coincidência, não é? Essa tu disseste relação, que uma das tuas paixões para além da música é a rádio. Já fizeste rádio profissional na Renascença, tanto quanto sei. Fazias lá o que qualquer jornalista desempenhava? Sim. E aquilo que era possível para um estagiário, não é? Porque os estagiários não iam à antena, digamos. A única vez que eu fui à antena foi a dobrar. Há bocadinho em off estamos a contar aqui uma história. Estavas-me a contar uma história do episódio desses. A única vez que eu fui à antena foi a dobrar um senhor que já não está entre nós, que é o Hugo Chávez. Antigo presidente da Venezuela. Sim. Mas de resto, peças, ou seja, preparar peças, escrever breves, ir ao exterior, recolher, recolher depoimentos, por exemplo, por telefone, que se fazia muito na altura, ou os chamados que nós chamamos os RMs, né, os registros magnéticos. Agora devia ser RD digitais. Mas sim, só uma coisa que eu não fazia porque não tinha uma ferramenta no computador da ilha lá do nosso amigo Carlos Alberto Vermelho, grande técnico, verdade, e do Schmidt e dessa malta toda, malta boa,
que era precisamente recolher sons telefónicos autonomamente, porque eu não conseguia aceder ao software do computador. Na altura eu usava ampliação e aquilo não tinha nada que me ampliasse o ecrã e pronto. Mas tirando isso, sim, fazia tudo. E para além disso, dessa passagem pela Renascença, eu fiz rádio ininterruptamente durante 9 anos. Comecei na rádio da escola secundária, na altura, a Rádio Onda Jovem, que tantas boas lembranças me dá. Na altura fizemos um programa a convite da Antena 1, que era para assinalar os 30 anos de 25 de Abril. Convidaram-se 3 projetos escolares e nós fomos um deles, então fizemos ali um noticiário, um espaço noticioso, melhor dito, sobre os 25 de Abril, em que eu era o pivô, não é? E depois era o pivô da coisa, e depois ia lançando os meus colegas que traziam as peças deles. Portanto, ser cego, Ruben, não é impedimento de nada. É impedimento de muita coisa. Eu estou a falar em termos profissionais, neste caso. Sim, mas também em termos profissionais. Eu, por exemplo, não almejo ser camionista ou condutor de táxi, até para o bem da sociedade, não é? Podia ser uma coisa. Os outros tinham que se desviar do caminho. Sim, não, é assim, há muitas... Porque tu tens o teu próprio caminho. Sim. Há muitas profissões que obviamente que não são para serem executadas por pessoas com deficiência visual, como há muitas que não são para ser executadas por pessoas com deficiência auditiva, como há muitas que não deviam ser executadas por pessoas que não têm competência para tal, não é? Mas eu tenho, para além da minha formação da paixão pela rádio, como disse, fiz durante 9 anos, do meu lado de desportista também, e do meu lado musical e tudo mais, eu já fui administrativo, por exemplo. Eu posso trabalhar muito tudo o que é a área de relação interpessoal, não é? E nós sabemos que há uma série de profissões nessa vertente. Obviamente uma pessoa com deficiência visual pode desempenhar, sei lá, um advogado, um psicólogo, um fisioterapeuta, há tanta coisa. Há uma secretária de Estado, neste governo, sim, que é cega. Que é cega, exatamente. Mas como alguém me disse um dia, e apesar deste ser um sinal também de evolução nossa, evolução social, digamos, alguém me disse um dia, e eu sublinho e assino por baixo, que é: eu sonho com o dia em que tenhamos uma secretária de Estado, peço desculpa, em que tenhamos uma ministra. Ou um ministro. Ou um ministro. Uma pessoa que seja formada, por exemplo, na área jurídica e que possa um dia ser ministra da Justiça. Ou que seja formada em Economia e que possa ser ministra. Achas que se isso um dia vier a acontecer, essa pessoa terá mais sensibilidade para os problemas dos deficientes visuais? Eu acho que estamos a caminhar para lá. Não só em Portugal, então, o Ministro das Finanças alemão, creio que já não é o atual, mas até há bem pouco tempo, ele andava numa cadeira de rodas. Tinha ciência motora, exatamente, cadeira de rodas. Portanto, lá está, eu acho que a competência da pessoa não é sinónimo das características que ela tenha e vice-versa. Ou seja, eu lá por ser... Por não ver, ou por não ouvir, ou por ser mais gordo, ou por ser mais magro, não quer dizer que seja mais ou menos competente a desempenhar determinadas funções, não é? Se houver portanto, pegando na pergunta, se houver uma pessoa nessa posição e que eventualmente possa ter mais sensibilidade para estas questões, eu acho que se não estiver mais sensível para estas questões, é muito estranho, não é? Porque é uma pessoa que supostamente as viverá na pele, não é? Portanto, vivendo-as na pele, eu sei que às vezes há pessoas que chegam a determinados cargos e esquecem-se um bocadinho do que estava para trás, não é? E que chegaram a um ponto de conforto e, enfim, e agora veio-me aqui uma expressão à cabeça, mas não posso usar porque é feio. Mas à partida, e pegando, por exemplo, muito concretamente no caso da nossa Secretária de Estado, que é uma pessoa que eu até conheço bem, eu sei perfeitamente que ela está sensibilizada e que ela sabe perfeitamente os terrenos que pisa. Mas, Ruben, há uma série de legislação em vigor que não permitem, por exemplo, estou-me a lembrar um caso concreto, de carros estacionados nos passeios.
Porém, vemos a cada passo e em qualquer local de Lisboa, só para citar esta cidade, que isso infelizmente não é verdade, o que prejudica muito o vosso andar no meio da cidade. Achas que as pessoas são egoístas ao ponto de, mesmo que esteja lá uma sinalética, não perceberem que ao colocarem o veículo de forma errada naquele local vos está a prejudicar a vida? Bem, primeiro eu acho que as pessoas somos nós todos. A sociedade. Todos nós. Eu incluído. Eu tenho culpa de muitas coisas erradas que se passam no nosso mundo e eu tenho de procurar corrigir Como por isso. exemplo? Como por exemplo, cuidar do nosso planeta melhor. Eu acho que posso e devo fazer melhor nesse aspecto. Se calhar às vezes tenho atitudes com determinada pessoa que depois das quais me venho a arrepender mais tarde, ou porque fui eu antipático, procuro nunca ser, nem mal educado, mas às vezes posso ter, sim, no momento posso ter respondido menos bem, ou posso ter, pronto, e eu procuro sempre melhorar nesses aspectos todos. Eu acho que se todos nós tivermos essa consciência, eu próprio já estive dentro de carros de pessoas que foram e estacionaram no passeio, não é? E eu sei perfeitamente que isso não é correto de todo. Por acaso não lhes chamaste a atenção? Chamei, algumas delas chamei. E qual foi a reação? Mais tarde na minha vida, a reação normalmente das duas uma, ou é, epá, mas eu não tenho mais onde estacionar, vai aqui mesmo. ou é, mas é só 1 minuto, e às vezes esquecemos que 1 minuto, 1 segundo, pode fazer toda uma diferença. Eu perdi o olho direito numa história assim, por exemplo. Mas, queres-me falar nisso? Não é melhor não. Se calhar quem esteja a ouvir à hora da refeição é melhor não. Mas independentemente, a nossa vida pode mudar num segundo ou 2. Nós podemos ir muito bem ali na rua e acontecer alguma coisa e portanto nós todos temos de ter esta consciência de quais são os nossos direitos, os nossos deveres e os nossos limites, porque quando se diz assim, não há limites para, sei lá, para o humor, ou não há limites para... Há limites. Ou dizes assim, mas tu por teres uma deficiência não significa que tenhas limitações. Não, eu tenho limitações. Toda a gente tem limitações e há que reconhecê-las e sobretudo há que trabalhar para melhorarmos em tudo isso. Portanto, tu és um ser revoltado com a tua situação? Não. Ou não? Não, de todo, não. Eu sou um ser que às vezes fica desanimado ou mesmo triste quando se põe a pensar e diz assim, eu antes conseguia ver isto e agora não consigo. Eu antes conseguia fazer isto e agora não consigo. E a pessoa fica desanimada. Exatamente. É que se nunca tivesses visto era diferente. Sim, é sempre diferente. Uma pessoa que tenha nascido completamente cega versus uma pessoa que tenha perdido a visão ao longo da vida são realidades completamente diferentes. Porque uma pessoa quando perde a visão ao longo da vida é como se lhe tirassem o chão. Principalmente alguém que veja completamente e que depois fique sem ver. E aí compreende-se muito mais os sentimentos de revolta e tudo mais, mas também são coisas, lá está, com as quais nós devemos aprender a lidar e a ultrapassar. E às vezes precisamos de ajuda especializada e não há que ter vergonha disso. Eu nunca fui, sinceramente nunca fui uma pessoa revoltada com isso. Eu acho simplesmente que nós temos de aprender a conviver com as coisas, temos de aprender a melhorar, e temos sobretudo em todos os dias da nossa vida trabalhar e pugnar para que as coisas vão mudando. Quando nós, às vezes nós estamos, sei lá, vamos a uma loja e atendem-nos mal, por exemplo, ou enganam-nos. Já aconteceu? Quantas vezes? Quer dizer, as pessoas pensam, este é cego, é parvo. Eu tenho um exemplo muito recente, não vou citar empresas nem nada do género. Sim, mas podemos apanhar um processo e não... Exatamente, mas é desagradável. Mas eu requisitei um serviço e só agora, à 8ª vez, era um serviço que tinha hora marcada, data marcada, não sei o quê, e só à 8ª vez é que foi resolvido. E foi resolvido porquê?
porque eu fiz uma reclamação fundamentada, não é? A quem de direito. E às vezes quando dizem assim, pá, faz uma reclamação, e a pessoa diz, reclamar para quê? Não vai adiantar nada, não resolve nada. Ou, fui assaltado, então vai à polícia fazer que... para quê? Vão fazer o quê? Não vão fazer nada, eles nunca fazem nada, não sei o quê. Eles, pois há a entidade que é o eles, não é? Eles nunca fazem nada. É muito abstrata. A culpa é deles, ou eles, não sei o quê. Não, nós, tem de começar por nós. Se não começar por nós, não há nada. Enquanto nós andarmos mais preocupados em ter o último telemóvel, o último grito do mercado, ou não sei o quê, e nada contra. A tecnologia é espetacular, tem coisas espetaculares, ajuda muito na minha vida diária, etc. Um telemóvel, por exemplo? Um telemóvel, por exemplo, é uma ferramenta incrível. Mas eu não tenho o telemóvel do mercado, eu tenho o 59º melhor telemóvel do mercado, desde que me sirva, desde que sirva para as minhas necessidades. Eu quero trabalhar, gosto de trabalhar, toda a gente precisa ganhar dinheiro, mas eu nunca ambicionei, por exemplo, em ser rico, ou em eu agora queria trabalhar, queria ganhar não sei quantos mil euros por... Não, eu quero ter o dinheiro indispensável para poder comer, para poder ter uma casa, para poder comprar as minhas ferramentas musicais, que são ferramentas de trabalho e que muitas delas são muito caras, muito mais do que se possa imaginar. Pronto. Agora ter um carro de topo de gama, um telefone... Não, eu acho que enquanto não mudarmos esta nossa mentalidade ambiciosa no sentido material, eu acho que vamos ter... Por isso é que eu no início da conversa dizia que estava muito preocupado com a forma como o nosso mundo está hoje em dia e aquilo que se me aparece aos olhos, digamos como assim. está a gerir. Carros pela estrada, confusão. Homens e mulheres andam a mil. Lá foi mais um comboio. Cores ao acaso pelo chão. Sombras, luzes e raios de sol. Está tanto frio, só há uma cadeira. Olá, posso? Sim, claro. Tu tencionas um dia constituir família? Sim. Ter filhos? Tenciono. Gostava de ter um pelo menos. E não receias que esse problema genético possa passar para ele? Bom, se nós pudermos escolher, parênteses, e hoje em dia já é possível fazer um planeamento desse género em que o casal diga, ok, vamos tentar engravidar, mas antes de tentarmos engravidar vamos fazer os testes genéticos e perceber qual o grau de probabilidade disso acontecer.
pronto, há essa possibilidade hoje em dia, felizmente, lá está, mais uma maravilha da tecnologia e da ciência. Mas na geração dos teus pais isso não acontecia. Nem pouco mais ou menos. Estes testes genéticos, onde foi possível descobrir que ambos tinham o gene causador do glaucoma, foram feitos já em 2000 e tal, não é? E eu nasci em 87, portanto, o meu irmão nasceu em 74, só aos 8 anos é que lhe foi detectado o glaucoma. São realidades completamente distintas. Receio tenho, obviamente. Eu não desejo propriamente que o meu filho ou a minha filha tenha deficiência visual. Portanto, se eu puder evitá-lo, evitarei. Se não conseguir evitar e que a criança nasça com deficiência visual, é a minha filha na mesma, é o meu filho na mesma. Eu acho que foi assim que os meus pais pensaram, não é? Este gajo é pitosga, então olha, vai para o ecoponto amarelo. Tu não sentiste na tua infância e juventude bullying? Sim, na altura não se chamava bullying, né? Não, chamava-se outra coisa era qualquer. gozar com não sei quem. Ou Não é com não quem sei trabalha, mas é com quem tem esse problema. Sim. Sim, de certa forma sim. Houve muitas situações em que eu me senti ou menorizado, ou que estavam mesmo a gozar comigo, ou que... Mas eu sempre procurei responder a isso como? Tentando me integrar o mais possível com as pessoas e relacionar-me o mais possível com as pessoas. Até há quem diga que vocês são muito mais apaparicados, até pelas meninas, o que causa um grande embaraço em relação aos outros miúdos. Relativamente não é? a essa matéria, meu caro Germano, não vou tecer comentários. Não, mas às vezes isso acontece, mas é no... Bom, é sempre bom ser apaparicado e tudo mais, mas às vezes é no sentido... eu não digo... não queria usar pejorativo, não era a palavra que eu queria usar, mas às vezes no sentido em que essa circunstância acaba por nos tornar menos desenvoltos. Ou seja, por exemplo, eu sou cego, estou na escola e em vez de me deixarem ir brincar com os meus colegas, preferem que eu fique sentadinho ali à entrada do pavilhão porque fico mais protegido e mais seguro. Na redoma de vidro. Na redoma. E isso, e eu falo por experiência própria, mais tarde vai ser mais prejudicial do que benéfico. Às vezes mais vale eu ir brincar com os meus amigos, mas eu não tenho dúvida nenhuma do que vou dizer, ir brincar com os meus amigos e partir a cabeça, do que, e eu também já a parti na altura, do que ficar sempre nos intervalos ali sentadinho e depois, desculpem-me o termo, e depois chegar a adulto e ser um totó. Não está preparado para enfrentar os desafios. Sim. Todas essas experiências eu uma vez fiz uma reportagem exatamente sobre, curiosamente era sobre crianças e adolescentes cegos que estavam a aprender música, e há uma mãe, e foi essa frase que acabou a reportagem, uma reportagem escrita, e a mãe disse assim: cair toda a gente cai, o importante depois é saber levantar-se. E este lema, se lhe quisermos chamar assim, foi algo que eu sempre quis ter presente. Ou seja, eu sempre joguei à bola com os meus amigos, andei de bicicleta, skate e patins e não sei o que, não sei o que mais. E eu sou tão grato, e mesmo jogar computador, eu gostava, é engraçado porque eu ainda hoje sonho mesmo, muitas vezes, que estou a jogar, gostava muito de jogar futebol no computador, FIFA e não sei o quê, e eu sei que tudo isso fez de mim aquilo que eu sou hoje. Eu hoje tenho a resiliência que tenho, e tenho a persistência que tenho, e tenho a força que tenho, embora às vezes ela me falte também, como a todos, porque eu pude brincar na rua, porque eu me aleijei, porque eu caí, porque eu isto e porque eu aquilo. E portanto, se muitas vezes fui alvo de bullying, fui, mas sempre que eu tinha uma situação... E isto estamos a falar de uma criança, isto não foi nada, bom, agora vou... Não é nada planeado, não é científico nem nada, era a minha maneira de ser. Portanto, eu sempre que tinha uma situação dessas, eu tentava
eu sempre tentei enquadrar-me nas turmas. Eu conheço muitas pessoas cegas ou com outro tipo de deficiência que dizem: o meu percurso escolar foi muito mau porque eu sempre apanhei turmas muito más e ninguém me ligava a nenhuma e porque não sei o quê. Não sei mais. Eu digo assim: epá, ou eu fui um grande sortudo, ou então também se calhar fiz por isso, porque eu desde a primeira classe até ao último, desde o primeiro ano do infantário até ao último ano da faculdade, eu sempre tive grupos excelentes. Obviamente há pessoas com quem nos damos mais, outras com quem nos damos menos, gostamos mais, gostamos menos. Como em tudo na vida. Como em tudo na vida. Mas eu sempre procurei essas pontes. Mais do que criar barreiras, eu sempre tentei criar pontes. E eu acho que continua a ser assim. E pá, espero continuar a ser assim. Até o resto da vida. Sim. Rubem, muito obrigado por Obrigado. aqui teres estado connosco, pelo teu testemunho, que é importante. Uma última questão. Fala-me da bengala mágica. O que é? A Bengala Mágica é uma associação essencialmente vocacionada para crianças com deficiência visual, que desenvolve uma série de atividades nesse sentido, e é uma das associações pelas quais eu tenho um grande carinho, e especialmente pela equipa fantástica, e quero já agora mandar aqui um beijinho e um abraço para a Rita Simões Raposo, para a Dida Lourenço, para a Irina Francisco, para toda a equipa. E de facto é uma associação com a qual eu me cruzei e tenho cruzado várias vezes, uma entre outras. Eu fui dirigente da ACAPO, fui trabalhador da ACAPO, enfim, tenho estado assim ligado em algumas associações. Portanto é basicamente isso. Para fecho de conversa, já agora fica o convite para quem quiser visitar aqui o meu trabalho musical no Facebook e no Instagram, Ruben Portinha Música e Ruben Portinha Oficial no YouTube, passem por lá também. E foi um gosto estar aqui, Germano. Muito obrigado. Muito obrigado, Rubem. Um abraço. Obrigado. Lá vai Lisboa com o Tejo, lá vai a ponte a fervilhar. Esta cidade, quando a vejo, sinto falta de a cantar. E no pulsar das tuas horas vou embalado e a correr, mas fico atento quando choras por não te quererem viver. Lisboa, és um cais de navegantes, és a terra dos amantes, és a luz que nunca vi. Lisboa, tens futuro e tens saudade, muitos hinos, é verdade, porque é bom falar de ti. No bairro alto, altaneiro, que canta o fado com amor e faz saber ao mundo inteiro de onde vem aquele sabor. Mas quando desces ao Chiado, vês multidões a ir e vir, estendes os braços ao teu lado e nos comboios apertados levas o povo a dormir. Lisboa, és um cais de navegantes, és a terra dos amantes, és a luz que nunca vi. Lisboa, tens futuro e tens saudade, muitos hinos, é verdade, porque é bom falar de ti.
cais de navegantes, és a terra dos amantes, és a luz que nunca vi. Lisboa, tens futuro e tens saudade, muitos hinos, é verdade, porque é bom falar de ti. Lisboa, és um cais de navegantes, és a terra dos amantes, és a luz que nunca vi. Lisboa, tens futuro e tens saudade, muitos hinos, é verdade, porque é bom falar de ti. É o fecho do programa Germano Campos Entrevista Podcast. Até à próxima.